Aqui estamos para mais uma aula do nosso curso de Teologia do Progresso Espiritual. Cumprimentamos a todos, desejamos que todos estejam na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e sob a proteção do manto de nossa querida Mãe, Nossa Senhora. Iniciemos com a costumeira oração ao Divino Espírito Santo para que sejamos iluminados naquilo que vamos dizer e quem nos assiste seja tocado por esse mesmo Espírito Santo. Divino Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo fazer para obter a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje daremos continuidade ao assunto da aula anterior, falando sobre as tentações que são mais próprias dos principiantes. Como dissemos, tudo que a gente estudou nas aulas anteriores são temas de tentação, mas existem algumas tentações que são mais particulares dos principiantes e sobre essa que estamos tratando. Então, na aula anterior, falamos sobre os perigos decorrentes das consolações sensíveis. E hoje falaremos sobre a aridez, as securas, sobre a inconstância do principiante, a sua prontidão excessiva e algumas vezes que são atacados pelos escrúpulos, que já vamos ver o que é. São pequenas pinceladas de cada um desses assuntos. Quem quiser se aprofundar, recorra ao nosso livro-texto do Padre Tanqueray, no qual nos baseamos. Então, começando com a aridez. A aridez, ou também chamada de secura, é na realidade a privação de consolações sensíveis e espirituais, essas consolações sensíveis que facilitam muito a oração e a prática das virtudes. Quando nos sentimos cheios de consolação, temos facilidade de fazer com devoção, temos vontade, mas só que às vezes, depois com o tempo, apesar de às vezes de renovar esforços, começamos a não ter gosto pela oração e até mesmo às vezes se experimenta até tédio, cansaço, e o tempo da oração que passava rapidamente agora parece longo demais, nos cansa. Então vivemos numa espécie de torpor, agindo somente pelo esforço da vontade. Aquilo já não nos satisfaz, não toca dentro do nosso coração, é uma aridez. E chegam a ser um estado bastante penoso. E esse estado, na verdade, tem muitas vantagens também. É um sofrimento, com certeza, mas que traz muitas vantagens. Deus sempre, quando permite isso, tem um propósito, que é nos santificar no fim das contas. Mas, no momento, talvez seja desapegar-nos de tudo que é criado, de todas as criaturas e até mesmo das consolações. As consolações são dons de Deus e não devemos apegar aos dons de Deus, mas ao próprio Deus. Então, essa secura acaba de certa forma, nos humilhando, nos tornando mais humildes, porque mostra que não merecemos nada. E chegamos a essa conclusão, que tudo é graça, tudo é de Deus. Nós não merecemos nada, merecemos somente o inferno pelos pecados que cometemos. E Deus nos dá, às vezes, tanta coisa. Então, também essa aridez, às vezes, nos purifica das faltas passadas. Ela se torna uma expiação das faltas passadas. E também, como já falamos, do apego das faltas presentes. Então, nos liberta de certos apegos que temos às coisas presentes, de toda a tendência egoísta. Então, esse padecer, esse sofrimento, como disse, se torna a causa de expiação. Deve ser oferecido a Deus como expiação dos nossos pecados e até pelo resgate, às vezes, de outras almas, pela conversão de outras pessoas. Além disso, essa secura, essa aridez, às vezes fortalece a nossa virtude, porque passamos a agir não mais pelo gosto que sentimos na oração, mas por um ato de vontade pura e simples. E isso requer, às vezes, mais energia, mais constância da vontade, e acaba sendo um ato mais meritório, como já falamos também na aula anterior. Agora, qual é a nossa conduta, então? Primeiro, que temos que ver, que é bastante importante, é ver se essa aridez não provém dos nossos próprios pecados, da tibieza. Vamos escorregando em pecados veniais, vamos consentindo com esses pecados veniais, e isso, como diz o apóstolo Paulo, São Paulo, entristece o espírito. Então, às vezes, vãs complacência, o orgulho, preguiça espiritual, a própria busca de consolações humanas, ou a dissipação habitual, querendo nos distrair
com tudo e com todos, e isso acaba produzindo às vezes tibieza. Então essa aridez, essa secura não é uma purificação. Deus permite isso porque estamos falhando no nosso desejo de santificação, nossa busca pela santificação. Então existe um discernimento a ser feito, né? São João da Cruz vai falar bastante sobre isso. Veja, se você está em aridez, mas não se sente atraído pelas coisas do mundo, ou seja, na hora da aridez não se sente atraído nem por Deus, nem pelas coisas do mundo. Então, provavelmente, ela é produto realmente de uma graça divina para nos purificar. Agora, se essa aridez faz-nos relaxar nas coisas de Deus e começarmos a ser atraídos pelas coisas do mundo, cada vez mais nos ocupamos com as coisas do mundo, deixando as coisas de Deus, então pode ser que isso aí provenha da tibieza. E é um outro problema, que não é uma graça purificante, mas é sim um retorno ao pecado, ao estado que havíamos antes de nos converter. Então esse discernimento deve ser feito. Então, se não somos os causadores, verificamos, não, estou seguindo o caminho com Deus de boa vontade, não me atrai mais as coisas do mundo, aliás, estou cada vez mais afastado, então realmente pode ser algo de Deus. E nesse caso, devemos nos convencer de que servir a Deus, né, sem sentir gosto como disse, é fonte de muitos méritos. Só o desejo de amar a Deus já é amar. E que é muito mais perfeito conformar-se com a vontade de Deus. É oferecer a Deus e dizer, obrigado, Senhor, quero fazer a tua vontade e não a minha. É o que Jesus vai dizer lá no Evangelho de Lucas. Não se faça, todavia, a minha vontade, mas sim a tua. Então, nesse momento, é unir-se a Jesus no Getsemane, né? Não desanimar, nem diminuir o exercício de piedade, né? Aguardar, talvez, o retorno das consolações. Veja, na verdade, se a aridez é algo de Deus, muitas vezes Deus justamente quer nos elevar para um estágio espiritual mais elevado, quer nos dar uma vida espiritual mais forte. Às vezes trocar essas consolações sensíveis, né, pelos sentidos, que nós estamos no plano do mundo animal, para as consolações espirituais, que vêm dar ardor interior, que vêm atingir muito mais o intelecto e a vontade. Não nos transformando em seres racionais, porque falei de intelecto, mas na verdade nos dando o dom do Espírito Santo, o dom do entendimento, penetração espiritual, penetração nas verdades evangélicas e a vontade iluminada pelo dom de sabedoria que vai nos dar ardor por Deus, de trabalhar por Ele com vontade, e não tanto mais pelo sentimento. Então, às vezes, pode ser isso, e isso abordaremos esse tópico dessa elevação espiritual, principalmente nas próximas 2 aulas que gravaremos. Sobre a aridez, era resumidamente o que tínhamos para falar. Outro aspecto, outra tentação, que também está ligado muito com a aridez, às vezes é a própria inconstância do principiante. Quando a pessoa se converte, começa a progredir, é sustentado então pela graça de Deus, como falamos. É muito fácil fazer exercícios espirituais, orar, fazer penitência, tudo é tranquilo. A hora que falta isso, acaba perdendo esse entusiasmo inicial que facilitava superar as dificuldades. Faltando essa consolação, cansamos de sempre recomeçar os mesmos esforços. Ter que fazer de novo, orar todo dia, fazer a penitência toda semana, etc. Então o nosso ímpeto parece decair com a continuidade das mesmas dificuldades. Nessas horas é que surge o perigo da inconstância, do relaxamento, de relaxar as coisas de Deus. Por isso aquele discernimento, novamente, se não é tibieza ou se é realmente talvez uma graça divina, a aridez, né, que produz também essa inconstância. Então os exercícios espirituais começam a ser feitos sem a mesma aplicação, né, são abreviados, são relaxados, diminuídos cada vez mais. O ânimo inicial para mortificações e penitência diminui, começa a achar que é muito pesado, muito tedioso, né, e assim por diante. No início, quando a gente está cheio de consolação, a gente renova muitas vezes o oferecimento das ações para Deus, para estar seguro que estamos fazendo tudo de boa vontade, tudo com reta intenção, né? Mas depois que já vai passando o tempo, já não repetimos tantas vezes esse ato, é negligenciado, as obras começam a ser realizadas por rotina, às vezes por vaidade, porque nos saímos bem, as pessoas elogiam, isso traz gosto para nós, etc. E com todas essas disposições, começa a dificultar o progresso espiritual, porque sem esse esforço constante nada se consegue. Sem nos esforçarmos cada vez mais, querendo nos purificar para agradar a Deus, não vamos adiante. Então é preciso se convencer, né, de que a obra de perfeição, na verdade, não acontece do dia para a noite.
ela normalmente, de um estágio espiritual para outro, é questão de vários anos. E isso requer essa perseverança, essa constância. No Evangelho de Lucas, de São Lucas, vai dizer: é pela vossa constância que alcançareis a vossa salvação. Está dizendo justamente isso, a constância que faz com que nos salvemos, né? Então, o próprio Jesus vai dizer noutra passagem: quem perseverar até o fim será salvo. Então, nada segura mais essa prática da constância do que o exame de consciência, principalmente o particular. Então, se a gente percebe que a preguiça está tomando conta de nós, fazendo os exames sobre a preguiça, exame de consciência todo dia, ou sobre a virtude, da fortaleza, da própria constância, da perseverança. Então, verificarmos se durante o dia não tivemos essa falta. Então, já pedir perdão, pedir a graça ao Senhor, que nos dê novamente perseverança de não falhar com Ele, e que quando puder, quando for da vontade dEle, que retorne a consolação para nós, retorne esse novo ardor que nos dá novamente essa facilidade para trabalhar pelo reino de Deus. Outra tentação do principiante é justamente o ardor excessivo. Então, o mesmo aspecto, né, ou seja, a pessoa é invadida por consolações e quer fazer tudo por Deus, tudo de uma hora para outra. Se entregam, às vezes, com ardor excessivo às mais variadas obras e tudo pela glória de Deus, mas no fundo estão muito cheios ainda de vícios, de inclinações para o pecado. É esse ardor que conduz e acabam cometendo muitas imprudências e cansam, né, acabam se esgotando pelos esforços inúteis que fazem, né? Na verdade, substituem a própria atividade pela atividade de Deus. Deus normalmente quer a purificação do recém-convertido. Mais tarde, quando estiver purificado, que não corre o risco mais de escandalizar ninguém, de dar para trás, de dar um contra-testemunho, Deus vai usar no momento apropriado, né? Então, devia voltar-se para si, tratar dessa purificação, que mais tarde a obra vai acontecer quase que automaticamente. Outra coisa, nesse ardor excessivo, é a presunção, porque sendo invadido por consolação, a pessoa sente-se meio santo. Deus se agrada de mim, eu agrado a Deus. Fica presunçoso, orgulhoso de que ele é agradável a Deus. E também, nesse ardor excessivo, há muita curiosidade. Troca de devoção a todo instante. Uma hora esse tipo de oração, outra hora outro tipo de oração, e troca de grupo de oração aqui, grupo de oração lá, e assim por diante. Troca de diretor espiritual, quer experimentar tudo e todos, e às vezes começa a ler também livros só porque acha que já é um contemplativo, se enveredar pelos estudos da contemplação, e tudo isso pode produzir um desgaste. No fundo, o efeito notório disso é a perda do recolhimento. Se agita com tudo, se perturba e não tem qualquer resultado sério. Quando às vezes se entrega também muitos trabalhos, acaba recebendo alguns nãos, tendo algumas decepções, como não está fortalecido na fé, é inconstante ainda também, acaba assim, na hora que diminui as consolações, acaba abandonando tudo. Esse é o ardor excessivo. Vejo como até as outras igrejas evangélicas às vezes se aproveitam disso, né? Pessoa recém-convertida, cheia de Deus, e aí, óbvio, já começa a pedir ofertas, tem gente que doa carro, doa terreno, etc, e tudo porque está totalmente empolgado pelo Senhor e acaba cometendo as maiores imprudências, né? Depois, mais tarde, muitas vezes se arrependem. Por fim, vamos falar então sobre os escrúpulos. Escrúpulo, a palavra escrúpulo, na verdade, em sentido literal, ela significa pedrinha. Seria um pequeno pecado. O padre Tanqueray vai definir que é uma inquietação excessiva que experimentam certas pessoas, né, certas almas, de ter ofendido a Deus pelos motivos mais banais. E esses escrúpulos, a gente pensa que é algo, parece banal para a maioria das pessoas, mas não é. Ela não ocorre só com principiantes, mas nesse caso também ocorre com as almas mais adiantadas. Inclusive, vários santos sofreram com escrúpulos. Santo Inácio de Loyola é um dos que se sabe que sofreu isso, parece que Santa Teresinha do Menino Jesus também sofreu com escrúpulos, né? Então, ele às vezes se torna bastante sério. Esses escrúpulos podem ter origem divina, pode ser do demônio e pode ser uma causa natural, que na verdade é às vezes uma espécie de depressão nervosa, até uma patologia, uma doença psíquica, que dificulta a pessoa apreciar retamente as questões morais. Tende a produzir às vezes uma ideia obsessiva de que pecou, sem ter havido razões sérias para isso. Já vamos dar alguns exemplos daqui a pouco. E às vezes também decorre de características das pessoas, né? Se são meticulosas já por natureza, né? Muito detalhistas, ou às vezes não são esclarecidas, não conhecem exatamente o que é pecado venial ou mortal, ou então
ela se obstina mesmo, né? Ela se torna uma pessoa obstinada. Veja que eu li esses dias um artigo que aquelas pessoas que naturalmente já sofrem de TOC, né, transtorno obsessivo compulsivo, no momento que se convertem seriamente, é muito comum que sofram de escrúpulos. Particularmente conheço um caso que a pessoa sofreu bastante com isso, e realmente ela tinha tido toque antes, ela sofria com toque, e esse toque se reverteu para os escrúpulos. Então, as coisas mais minuciosas, então vai se confessar, terminou a confissão, acha que não confessou direito, que não foi totalmente sincero, e que por isso não foi perdoado, porque não se arrependeu também bem, e aí acha que ainda está esse pecado, não comunga. Ou algo do tipo, por exemplo, foi um caso que ele mesmo me contou, foi num estacionamento, na hora de sair, estava distraído, pegou o carro, estava saindo, mas não chegou a sair do estacionamento, lembrou, puxa, não paguei e tal. E eu fui lá, pediu mil desculpas, pagou o estacionamento, saiu, achou que tinha cometido pecado mortal. Então, algo totalmente involuntário, não teve intenção, e aí já não comunga. Aí vem o demônio, já incita aquilo, e a pessoa não quer mais comungar, etc. Com aquela ideia obsessiva realmente, que não sai, não é algo que a pessoa quer estar naquele estado, mas a ideia é constante, e a pessoa acaba evitando muitas vezes a comunhão para prejuízo próprio, muitas vezes. Os escrúpulos, como disse, podem ter causas naturais, ou então ter origem divina ou do demônio. Veja que existe um livro chamado, eu vou colocar aí na tela, Suma Demoníaca, do padre Fortea, e ele tem uma pergunta no meio do livro, que é todo feito de perguntas, a pergunta 142, ele deixa muito claro que os escrúpulos podem ter origem demoníaca justamente para evitar que a pessoa comungue. E pode ser de Deus também, que ele permite essa obsessão, às vezes para nos curar de soberba, ou de inclinações por vãs complacências também, ou então para permitir uma aprovação, para expiar nossas faltas passadas, para nos desapegarmos das consolações espirituais, ou para elevar-nos a um grau maior de santidade também. Então, além da aridez, que pode fazer isso, os escrúpulos também têm esse efeito, podem nos levar a um grau superior. Na verdade, é sempre um sofrimento, como veremos numas aulas logo a seguir, nas próximas aulas. O objetivo, claro, sempre Deus permite uma aprovação dessa para nos elevar na santidade, para nos aproximar cada vez mais dele. Quando já existe uma predisposição do sistema nervoso, às vezes o demônio então se infiltra. O demônio é covarde, ele pega realmente na nossa parte fraca. Então, quando ele já tem a predisposição, como falei do toque, então ele aproveita mesmo e judia da pessoa, castiga mesmo com os escrúpulos, permitidos sempre por Deus, mas ela acaba, no caso que eu contei, a pessoa hoje está praticamente superada, está muito bem espiritualmente, a gente percebe progresso nitidamente, mas o demônio procura então convencer de que a pessoa está em pecado mortal e ela acaba não indo comungar, e às vezes também atrapalha o cumprimento dos deveres dela em casa, no trabalho, porque aquilo vira uma ideia obsessiva. Agora existe uma diferença entre escrúpulo e consciência sensível. Veja bem, a consciência sensível, ela quer amar a Deus com fervor. Então ela quer evitar menores faltas, mas o foco dela é o amor de Deus, não as faltas. Enquanto que o escrupuloso não, ele se concentra na falta, quer saber se aquilo com segurança absoluta, se ele está em estado de pecado mortal ou que não está em graça. Então é bem diferente. A consciência sensível também tem um temor reverencial fundamentado. Quando eu amo muito uma pessoa, não quero ofendê-la. Então se eu amo muito a Deus, não quero, evito as menores faltas. Mas ele não se perturba, ele sabe que é nada, que uma hora vai cair, e que Deus o perdoa, e que Deus é misericordioso com ele, e aquilo não o perturba, não cria uma perturbação. O escrupuloso, na verdade, ele alimenta temores infundados, nem tem razão de ser, de pecar em todas as circunstâncias. Então ele é muito mais, de novo, concentra-se na falta, não nesse temor reverencial para com Deus. Outra coisa também é que uma consciência sensível sabe distinguir entre pecado mortal e venial. Às vezes pode surgir uma dúvida, mas quando tem essa dúvida, ela se submete então ao juízo do diretor espiritual e acata. Normalmente o diretor espiritual diz que não é, beleza, não é, vou comungar, acabou-se. Ou confesso, pronto, acabou. O escrupuloso não, ele insiste que aquilo é pecado mortal, discute com veemência com o diretor espiritual e só com muita dificuldade se submete às decisões do diretor espiritual. Então, na verdade, é essa ideia obsessiva mesmo. Quando alguém é afetado por escrúpulos, há muitos inconvenientes. Primeiro, que ela se deixa dominar por ele
e acaba desequilibrando, enfraquecendo todo o sistema nervoso, né? Então, às vezes, exerce um efeito depressivo, chegando ao caso de ser, às vezes, uma patologia que tem que até ser buscado ajuda de psicologia. Mas, normalmente, é porque a pessoa já tem inclinação anterior a esse tipo de estado. Ele também acaba cegando a mente e distorcendo o nosso juízo, porque perde o discernimento entre o que é pecado, o que não é pecado, o que é pecado grave, o que é pecado leve, achando que tudo é pecado grave e que Deus é muito severo com ele, etc. Então, perde também a verdadeira devoção. Essa agitação, esse desassossego contínuo dentro torna a pessoa muito egoísta, desconfia de tudo e até mesmo desconfia de Deus, né? Que, como disse, considera ele excessivamente rigoroso e muito severo. E também os escrúpulos acabam produzindo desânimos e queda, porque gasta muita energia combatendo coisas que na realidade nem são pecados, desperdiça muita energia, às vezes em minúcias, e instintivamente aquilo cria um horror psicológico interior e que acaba buscando alívio em outras coisas que não são em Deus, porque não consegue mais enfrentar a situação. Então é muito importante termos consciência de que esse problema existe, às vezes, nas pessoas, e que ela sabe, opa, eu estou com escrúpulo, identificar isso imediatamente, e aí buscar ajuda no diretor espiritual, ou se for uma coisa extremamente obsessiva, até num psicólogo ou num médico psiquiatra. Agora, os escrúpulos, quando é uma coisa divina, eles trazem às vezes muitas vantagens, benefícios preciosos. Então, por exemplo, purifica a alma, né? Porque a pessoa começa a se aplicar com energia para evitar faltas e imperfeições pequenas e voluntárias. E também acabam contribuindo para crescer na humildade e na obediência, né? Porque obrigam a pessoa a se submeter ao diretor espiritual. Ela percebe que está perturbada, que ela precisa de ajuda e se submete a um bom diretor espiritual, e isso ajuda a obediência, a humildade. E também ela ganha, às vezes, uma grande pureza de intenção, porque tudo ela quer fazer perfeitamente, sem mistura de vaidade própria, tudo com a intenção de buscar a glória de Deus, sem qualquer mistura de desejo egoísta particular. Então ela acaba se desapegando de si mesma e das outras coisas para agradar mais a Deus. Quanto aos remédios com escrúpulos, como todas as tentações que eu já falei, né, ele deve ser combatido desde o seu início, né? Quanto antes combater, melhor, mais fácil se vence. Quando chega, evidentemente, a causar efeito depressivo na pessoa, deve-se buscar auxílio médico e psicológico. Agora, quando não são tão graves, então é imprescindível a absoluta e plena obediência ao diretor espiritual. Essa é bastante importante. Existe um conselho que o Padre Tanqueray dá, e que quem não tem um diretor espiritual pode aplicar e ver, constata que está sofrendo com escrúpulos, pode ser aplicado a qualquer um. Ele diz assim, se a pessoa se sente em escrúpulo, né, e não quer comungar, por exemplo, ele diz para a pessoa fazer a seguinte pergunta para ela mesma: você pode afirmar sob juramento que compreendeu claramente que era pecado o que iria fazer, ou seja, tinha plena consciência de que era pecado, e com essa evidência consentiu plenamente em realizar o ato? Ou seja, se ela tinha pleno consentimento, pleno conhecimento de que era pecado e ter o pleno consentimento, e fazer isso sob juramento, eu juro, eu tive pleno consentimento e eu tinha pleno conhecimento. Quando a pessoa faz essa pergunta para si mesmo, normalmente derruba o escrúpulo, né? Porque a pessoa não tem certeza disso. Então ele diz assim, se você não tem certeza, é porque muito provavelmente você não teve pleno conhecimento nem pleno consentimento. Então faça um ato de contrição e pode comungar e confesse na próxima oportunidade. Sobre as tentações dos principiantes, era o que tínhamos para falar. Próxima aula teremos aulas bastante importantes, falaremos na próxima sobre a segunda conversão e na outra sobre a via iluminativa. Convido a todos a assistirem essas aulas, porque certamente aqueles que estão buscando a Deus será de bastante interesse. Agradeço a atenção de todos, muito obrigado pela atenção e salve Maria, nossa mãe.